Se você pudesse acordar numa manhã qualquer da Grécia Antiga, por volta do século V a.C., descobriria que grande parte do que consideramos civilização, política, educação, arte, esporte, filosofia e até fofoca já existia, embora com ingredientes que deixariam qualquer moderno um pouco desconfortável, começando pelo colchão de palha, passando pelo vinho diluído no café da manhã e terminando no fato de que a democracia era uma inovação tão revolucionária que mal atingia 10% da população. Nada era simples. A cama era dura, a casa era fria e a vida era regulada pelo sol. Não existia despertador, mas existia um vizinho com um galo hiperativo, e isso cumpria o papel com eficiência cruel. A luz entrava por buracos nas paredes, janelas sem vidro eram o padrão, e o dia começava com uma pequena oração, porque os gregos eram mestres em terceirizar suas preocupações para o plano divino. Se algo dava errado, certamente havia um Deus responsável. E se algo dava certo, também. Era uma civilização cercada por deuses imperfeitos que se comportavam como humanos com poderes, ciumentos, vaidosos, impulsivos e muitas vezes sarcásticos. Zeus era uma espécie de CEO infiel do Olimpo, Hera diretora de compliance matrimonial, Poseidon gerente dos mares temperamental, Atena estrategista corporativa da guerra e da sabedoria, Dionísio chefe do departamento de festas, vinho e decisões ruins. A religião, portanto, não era um sistema de salvação, mas um manual de instruções para lidar com uma realidade imprevisível. Os homens usavam o kíton, um retângulo de tecido preso por broches. As mulheres usavam versões mais longas e camadas extras. Nada tinha zíper, elástico ou botão. E depois de se vestir, vinha a higiene, se é que podemos usar essa palavra. Sem sabão, sem shampoo e sem desodorante, os gregos se viravam com misturas de cinzas, argila e azeite. O azeite, aliás, era o canivete suíço da época. Servia para cozinhar, iluminar, tratar feridas, limpar o corpo, massagear atletas e, com sorte, até resolver questões espirituais. Era um mundo onde o suor coexistia com perfumes extremamente fortes, gerando uma combinação olfativa que todos consideravam normal. E como ninguém tinha referência de como é viver cheirando a sabonete líquido de lavanda, a vida seguia em paz. Uma vez minimamente apresentável, começava o grande desafio da Grécia Antiga. A comida não era algo que aparecia magicamente na geladeira. Aliás, não existiam geladeiras, nem mercados, nem embalagens, nem logística refrigerada. O pão era a base da alimentação. Mas produzir pão envolvia moer grãos à mão por horas, levar a massa ao forno comunitário e torcer para que ninguém roubasse o seu pão ou confundisse com o dele, uma prática mais comum do que o aceitável numa civilização que inventou a filosofia, mas não inventou o plástico para etiquetar coisas. O vinho diluído acompanhava quase tudo, inclusive o café da manhã, uma escolha que hoje pareceria decadente. Mas fazia sentido prático. A água pura era suspeita. Sem saneamento básico, epidemias e infecções corriam soltas, e os templos de cura estavam sempre ocupados. O médico grego podia prescrever ervas funcionais ou sangrias letais. Era um sistema médico que funcionava na média, e quando não funcionava, a culpa podia recair sobre algum deus mal-humorado, o que era convenientemente reconfortante. Para piorar, a economia era profundamente agrícola. A vida dependia da terra, dos ciclos de chuva, do comportamento de insetos e de caprichos de temperatura. Uma estação ruim significava fome, e fome não era metáfora, era literal. Carne era um luxo reservado para festivais religiosos, quando o sacrifício aos deuses era seguido de um churrasco comunitário. Se você acha isso estranho, lembre-se que até hoje muita gente só come carne em datas especiais. Mudam os deuses, ficam os rituais. Enquanto o cidadão médio lutava para sobreviver, a elite intelectual inventava a filosofia. Sócrates fazia perguntas incômodas pelas ruas de Atenas, Platão escrevia diálogos tentando sistematizar a realidade e Aristóteles catalogava tudo o que existia, de animais a constituições. Era um ambiente intelectual vigoroso e barulhento, onde pensar não era luxo, era necessidade. E isso porque Atenas ainda não tinha sido reduzida a pó pelos espartanos, o que eventualmente aconteceria lembrando ao mundo que ideias são poderosas, mas lanças podem ser mais imediatas. A democracia, no entanto, não era sinônimo de igualdade. Para votar, era preciso ser homem, cidadão e livre.
Mulheres, estrangeiros e escravos ficaram de fora, o que representava a maioria da população. Era uma inovação restrita, mas ainda assim radical para os padrões da época. As assembleias aconteciam ao ar livre, com gritos, debates e argumentos fervorosos. Não existia o conceito de tempo de fala, e a retórica era tão importante que pais ricos pagavam especialistas para ensinar seus filhos a falar bem em público. Hoje chamamos isso de coaching ou faculdade de direito. Na época chamava-se educação. Se a política era intensa, a guerra era inevitável. O mundo grego era fragmentado em cidades-estado que se amavam intelectualmente, mas se odiavam militarmente. Esparta invejava a cultura de Atenas, Atenas invejava o exército de Esparta. E ambas gastaram décadas se matando na Guerra do Peloponeso, enquanto um jovem macedônio chamado Alexandre crescia em silêncio no norte, destinado a conquistar o que elas jamais conseguiram juntas. Mas falaremos disso no momento certo. Antes, precisamos entender que viver na Grécia Antiga não era uma linha reta. Era uma vida marcada por contradições profundas. Uma civilização criadora de teatro, mas também de escravidão, inventora da filosofia, mas dependente de oráculos, pioneira da democracia, mas seletiva com quem podia participar, amante da racionalidade, mas governada por deuses temperamentais. É exatamente essa mistura, humana, falível, brilhante e confusa, que tornou a Grécia Antiga tão duradoura. E isso é apenas o começo. O dia continuava e, à medida que o sol subia, a cidade-estado grega revelava suas camadas como uma cebola mediterrânea. Na superfície, um cotidiano simples: agricultores, artesãos, comerciantes, mulheres cuidando da casa, escravos realizando trabalhos extenuantes. No núcleo, debates filosóficos, alianças políticas, assembleias ruidosas e, eventualmente, exércitos marchando. A Grécia Antiga era pequena no território, mas enorme na complexidade. Para entender isso, precisamos falar sobre algo essencial: a polis. Os gregos não se viam como parte de um país ou nação como pensamos hoje. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Mileto, cada uma era uma entidade política, econômica e militar distinta. Era como se várias cidades com personalidades fortes e orgulhos próprios fossem vizinhas, separadas por montanhas que dificultavam viagens e facilitavam rivalidades. Atenas era barulhenta, intelectual, apaixonada por debates, comércio e arte. Esparta era silenciosa, disciplinada e obcecada pela guerra. Corinto prosperava usando a geografia ao seu favor e cobrando pedágios marítimos. Tebas surgia como potência emergente. Mileto florescia comercialmente na Ásia Menor. Era uma colcha de retalhos que nunca formou um quilt nacional. A única coisa que realmente unia todos era a língua, uma mitologia conjunta aos Jogos Olímpicos e o desejo comum de provar que eram melhores do que os persas. Esse detalhe é importante porque, em 490 a.C., quando o Império Persa decidiu que seria divertido anexar algumas cidades gregas que ousavam se achar independentes, nasceu um momento definidor da história. Atenas, uma cidade que adorava palavras, descobriu que precisaria também de espadas. E assim começaram as chamadas Guerras Médicas, em que uma civilização pequena enfrentou a maior máquina imperial de sua época. Se você estiver imaginando uma batalha organizada com uniformes padronizados, esqueça. A Guerra Hoplita era um espetáculo angustiante. Homens comuns, agricultores e artesãos formavam falanges com escudos pesados e lanças longas, marchavam shoulder to shoulder e empurravam o inimigo usando basicamente o peso combinado da humanidade comprimida. Não havia ar-condicionado, água fria ou incentivo motivacional de coach militar. Havia calor, metal, poeira, sangue e uma avalanche de testosterona primitiva. Maratona, Termópilas, Salamina. Nomes que hoje estão em livros de história, mas que na época eram apenas lugares onde homens suaram, gritaram, sangraram e morreram para impedir que seus filhos crescessem falando persa. É difícil exagerar o impacto psicológico da vitória grega. Para Atenas, foi a certidão de nascimento da sua confiança cultural. Se vencemos o maior império do mundo, com certeza podemos inventar a democracia, o teatro, a filosofia e discutir sobre como deve ser a constituição ideal. Esparta apenas murmurou "Vocês são muito dramáticos" e voltou ao treinamento militar. Mas, ironicamente, as guerras externas trouxeram outra ameaça. Paz demais entre cidades gregas era coisa rara. Com o perigo persa mitigado, Atenas cresceu, não apenas culturalmente, mas financeiramente.
Com a recém-fundada Liga de Delos, conseguiu centralizar recursos, construir navios e erguer monumentos absurdamente caros como o Partenon. Enquanto isso, Esparta observava com expressão de "isso vai dar errado", e deu. As ambições atenienses incomodaram aliados, rivais e até espectadores neutros. A tensão cresceu como massa de pão deixada ao sol. Resultado: uma guerra civil de várias décadas, a Guerra do Peloponeso, um conflito que transformou o mundo grego no equivalente antigo de uma temporada prolongada de série sombria da HBO, com traições, pestes, sitiamentos, matanças, reviravoltas e decisões políticas que fariam qualquer consultor moderno pedir demissão. Durante esse período, viver em Atenas significava conviver com uma contradição dolorosa. Ao mesmo tempo em que se assistia a tragédias teatrais de Sófocles e Eurípides, histórias sobre destino, moral, honra e culpa, a cidade enfrentava pragas que mataram um terço da população, incluindo Péricles, seu principal estadista. A democracia continuava funcionando, mas a qualidade das decisões despencava, provando que assembleias são ótimas para fazer leis e péssimas para decidir estratégias de guerra sob pressões emocionais. Enquanto os cidadãos discutiam política e filosofia, o cotidiano continuava brutal para muitos. As mulheres permaneciam à margem da vida pública. A maior parte não votava, não discursava e não combatia. Seu mundo era a oikia, o interior da casa, onde administravam roupas, alimentos e filhos. Não era um trabalho menor, mas era invisível, tanto que ninguém escrevia sobre ele. Escravos, por sua vez, faziam funcionar a engrenagem econômica do mundo grego. Eram propriedade, e sua existência permitia que cidadãos tivessem tempo livre para discutir sobre ética, física, metafísica e sobre se a virtude pode ser ensinada. Um questionamento socrático que certamente não era prioridade para quem puxava remos em navios de guerra. Outra parte fascinante da vida grega era a educação. Para os meninos ricos, aprender não era apenas memorizar letras, era moldar o corpo e o caráter. A educação física era tão importante quanto a intelectual. Corrida, luta, lançamentos e música coexistiam numa lógica simples. A polis precisava de cidadãos completos. Tocava-se lira, cantava-se poesia, recitavam-se versos de Homero e, mais tarde, aprendia-se retórica, porque na democracia não bastava ter razão. Era preciso convencer os outros disso. E então havia a filosofia. Sócrates não escrevia nada, apenas irritava as pessoas com perguntas que desmontavam certezas. Platão escrevia diálogos para que a filosofia não morresse com seu mestre. Aristóteles analisava o mundo inteiro com a paciência de um colecionador obsessivo. A filosofia não era hobby intelectual, era ferramenta cívica. Era assim que se discutia justiça, poder, felicidade, conhecimento e destino. A Grécia transformou perguntas em monumentos. Mas toda essa produção não impediu que o mundo grego entrasse em colapso interno. Após décadas de guerra, Atenas perdeu. Esparta venceu, mas por pouco tempo. Tebas dominou e também caiu. A polis brilhante mostrou que sua força era também sua fraqueza. Cidades-estado pequenas demais para governar o mundo, grandes demais para coexistir em paz. Foi então que surgiu alguém completamente fora da curva, Alexandre. Não Alexandre de Atenas, não Alexandre de Esparta, mas Alexandre da Macedônia. Uma região que os gregos viam como rústica, quase bárbara. Filho de Filipe II, discípulo de Aristóteles e militar nato, Alexandre decidiu que as brigas internas gregas eram entediantes e que o tabuleiro inteiro precisava ser expandido. Em menos de 15 anos, conquistou um império imenso que ia da Grécia ao Egito, atravessava a Pérsia e chegava até a Índia. Foi o momento em que as ideias gregas finalmente encontraram escala global. Línguas se misturaram, culturas se fundiram, cidades novas surgiram, comércio e ciência floresceram. A filosofia saiu da polis e entrou na história mundial. Ironia: Atenas não conquistou o mundo com sua frota. O mundo foi conquistado graças às ideias que Atenas inventou. E enquanto reis duelavam por territórios, a vida cotidiana continuava, com pão duro, vinho diluído, casamento arranjado, crianças aprendendo a fiar e a lutar, escravos remando, parteiras ajudando no parto, médicos tentando equilibrar humores corporais e sacerdotisas consultando oráculos sobre assuntos tão variados quanto guerras, casamentos e a colheita de azeitonas. Porque a história nunca acontece apenas no topo. A civilização é construída no térreo. E agora entramos na noite grega.
Não a noite romântica, mas a noite prática, com lamparinas de azeite e perigos muito reais. Quando o sol finalmente se escondia atrás das colinas e transformava o céu em um mosaico de laranja e roxo, a vida grega entrava no seu modo mais íntimo. A ausência de luz elétrica não era uma inconveniência, era uma barreira literal entre o mundo dos vivos e o mundo dos perigos. A lamparina de azeite não iluminava o ambiente, ela iluminava uma bolha. Tudo ao redor virava penumbra e silêncio. A janta era simples, raramente havia surpresas. Pão, azeitonas, queijo de cabra, talvez figos secos ou nozes. O vinho diluído completava a refeição. Não existia a ideia moderna de jantar elaborado durante a semana. Comer era combustível, não espetáculo. A cozinha não era um espaço decorado com utensílios de inox. Era uma lareira com panelas de cerâmica que absorviam fuligem. Panelas brilhantes pertencem a uma era que inventou o detergente. A Grécia Antiga não era essa era. Depois da comida vinha o período mais social da noite. Histórias. Antes que os livros existissem para todos, antes que a televisão reinasse, antes que o celular sequestrasse a atenção humana, o entretenimento era feito de palavras. Pais, avós e viajantes contavam narrativas sobre deuses, monstros, heróis, batalhas, cidades distantes e também sobre vizinhos, porque a fofoca é um patrimônio universal da humanidade. A religião estava presente nessa intimidade noturna. Antes de dormir, acendia-se uma pequena chama para Héstia, protetora da lareira doméstica. Ela não era uma deusa espetacular com templos colossais, mas talvez por isso fosse a mais constante. Héstia representava o que não podia falhar, o fogo que aquece, cozinha e ilumina. Era a divindade mais fundamental para quem não podia simplesmente apertar um interruptor. Enquanto isso, o perigo físico era real. Animais podiam atacar cabritos, ladrões atacavam viajantes e incêndios consumiam casas inteiras antes que qualquer um pudesse reagir. Era um mundo onde a escuridão era um fator geopolítico tanto quanto a geografia. No outro extremo da noite estava o sono dos feridos. Sem analgésicos eficientes, sem conforto térmico, sem colchões macios, muita gente dormia com dor. E muita gente não dormia. Parteiras cuidavam de mulheres no pós-parto, filhos cuidavam de pais velhos, vizinhos ajudavam no que era possível. A solidariedade não era slogan, era infraestrutura. Sem ela, ninguém sobrevivia. O nascer do sol recomeçava um ciclo que se repetia por semanas, meses e anos. O mundo grego era profundamente repetitivo no cotidiano e profundamente revolucionário no pensamento. Talvez seja nessa contradição que reside seu fascínio. Uma civilização que pensou o novo enquanto vivia o velho. Mas para entender o que essa civilização realmente legou ao mundo, é preciso falar do que não era cotidiano, as ideias. E aqui, a Grécia Antiga se converteu em um laboratório de perguntas fundamentais que ainda fazemos hoje. O que é justiça? O que é poder? O que é virtude? O que é felicidade? O que é conhecimento? O que é o Estado? O que é o ser? Essas perguntas eram discutidas em praças, academias filosóficas improvisadas e simpósios regados a vinho. Era um ambiente de debate que aceitava o conflito intelectual como método. Sócrates incomodava as pessoas perguntando o que elas achavam que sabiam. Platão tentava resolver o desconforto propondo um mundo onde as ideias eram mais reais do que os objetos. Aristóteles, impaciente com abstrações excessivas, decidiu observar o mundo e classificá-lo. A filosofia grega não se limitou a especular. Ela construiu a estrutura da lógica e, por tabela, da ciência. Enquanto isso, as cidades-estado continuavam se irritando umas com as outras. E foi nesse terreno que Alexandre o Macedônio transformou a história. Alexandre não apenas conquistou territórios. Ele exportou cultura. As cidades fundadas por ele espalharam a língua grega por um continente inteiro. Esse período, conhecido como helenístico, transformou a Grécia em plataforma internacional. Alexandria guardava conhecimento em sua biblioteca monumental. Pérgamo inventou o pergaminho. Cientistas calcularam a circunferência da Terra, criaram máquinas de engenharia e desenvolveram catapultas mais eficientes. A genialidade grega saiu da polis e entrou na história do mundo. Depois que Alexandre morreu, do jeito que muitos generais morrem, cedo e misteriosamente, seu império se fragmentou e Roma observou tudo com atenção. Os romanos não inventaram a cultura grega, mas ficaram tão impressionados que decidiram importar tudo.
Deuses, filosofia, arquitetura, educação, retórica e até escândalos. Roma conquistou a Grécia, mas culturalmente foi a Grécia que conquistou Roma. Cícero dizia que quem não conhece filosofia não conhece a vida. Os romanos aprenderam política com Aristóteles enquanto tomavam banhos públicos e escreviam cartas sobre virtude. Mas enquanto isso, lá atrás, antes dos impérios, antes dos exércitos e dos tratados, havia o indivíduo grego que apenas tentava sobreviver. E sobreviver significava envelhecer de forma pouco glamurosa. Os gregos viviam em média cerca de 35 anos, mas essa média era enganosa e puxada pela mortalidade infantil. Quem sobrevivesse aos primeiros anos podia viver até 60 ou 70. Sem óculos, a velhice era turva. Sem anestesia, era dolorosa. Sem previdência social, era dependente dos filhos. Os idosos eram respeitados, mas também eram um peso. Era comum famílias se reorganizarem economicamente para cuidar dos velhos. Não havia asilos, havia casas, não havia planos de saúde, havia filhos. E quando finalmente chegava a morte, a preocupação não era o destino metafísico, mas o ritual. O corpo precisava ser preparado, lavado, velado e enterrado corretamente. Não cumprir os ritos era condenar o morto a vagar como fantasma, o que não era bom para ninguém, nem para o morto, nem para quem acreditava que fantasmas eram, digamos, pouco colaborativos. A morte grega não tinha paraíso ou inferno no modelo cristão. Havia Hades, um submundo cinza e burocrático. Heróis podiam ir para os campos elíseos, mas a maioria apenas existia em uma penumbra eterna. Não havia julgamento moral absoluto, havia continuidade. Era uma cosmologia menos punitiva e mais pragmática. A vida é difícil, a morte é inevitável, o ritual é importante. E então vem a pergunta inevitável: por que nos importamos tanto com eles? A resposta é desconcertante de tão simples: porque eles pensaram antes. Pensaram sobre política antes de existirem partidos. Pensaram sobre ética antes de existirem igrejas. Pensaram sobre ciência antes de existirem laboratórios. Pensaram sobre teatro antes de existirem telas. Pensaram sobre cidadania antes de existirem estados nacionais. Pensaram sobre esporte antes de existirem seleções. Pensaram sobre história antes de existirem historiadores. Pensaram sobre tudo isso enquanto viviam em casas de barro, bebiam vinho diluído e raspavam azeite do próprio corpo com ferramentas de bronze. A grandeza grega não estava apenas nas respostas, estava na coragem de formular as perguntas. E, ironicamente, boa parte dessas perguntas continua em aberto. Hoje dormimos em colchões macios, temos água limpa, analgésicos, vacinação, saneamento, luz elétrica, comida refrigerada e um arsenal tecnológico que qualquer grego acharia indistinguível de magia. Mas continuamos disputando poder, debatendo justiça, tentando entender nossos próprios medos e buscando algum sentido em existir. Talvez seja por isso que, quando assistimos a vídeos, lemos livros ou revisitamos o passado, sentimos que existe algo de familiar ali. A distância entre nós e eles não está no que queremos, está nos meios que temos para tentar alcançar. Se pudéssemos transportar um ateniense para o presente e lhe perguntar sobre a vida, talvez ele respondesse com algo assim: a humanidade não mudou tanto, só ficou mais confortável. E talvez seja exatamente isso. Eles viveram, sofreram, comeram pão duro, inventaram sistemas políticos, discutiram filosofia, lutaram guerras, consultaram oráculos, fundaram bibliotecas, criaram teatro, celebraram deuses e enfrentaram epidemias. E tudo isso deitado em camas de palha e iluminado por lamparinas que cheiravam a azeite queimado. Quando você desligar a luz hoje à noite com seu travesseiro ergonômico, seu colchão ortopédico e o silêncio gerenciado por isolamento acústico ou fones com cancelamento de ruído, lembre-se, essa tranquilidade é uma conquista. E começou com gente que raspava a sujeira do corpo com estrígios e acreditava que sonhos eram mensagens dos deuses.